Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui vai começar mais um bate-papo de bicho doido. Bate-papo, bicho. E hoje, né, nós somos o coletivo Vivacidade, a gente faz esse programa de bate-papo, junto com o nosso parceiro, outro coletivo parceiro, que é o Terra Mãe. E hoje a gente vai ter uma conversa com a Edvânia. Edvânia, tu poderia se apresentar um pouquinho? Posso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Edvânia Marques, né? Eu sou geógrafa, componho a Associação Nacional dos Geógrafos, né? Seção Fortaleza, que é a AGB. Moro aqui no município de Bom Jardim, uma das grandes periferias dessa cidade. Sou professora, estou, na verdade, né, professora na Escola Pública Estadual Santo Amaro, também localizada aqui no território do Bom Jardim. Enfim, trabalhei muito tempo com as juventudes, pelo Centro de Defesa da Vida, Herbert de Souza, trabalha com direitos humanos há mais de 22 anos aqui no território também do Grande Bom Jardim, e que luta por vida digna, né? Qualidade e direito à cidade. E é isso, né? Tem uma série de fatores aí, venho da ICEBs, né? Que é das comunidades eclesiais de base. Tenho as minhas primeiras formações aí na luta por direito à vida, a partir dessa vertente de base, né? Então, é isso. Legal, Edvânia. Novamente, boa noite. Vamos começar essa conversa, né? E, gente, tem a doação, né? Essas doações para as famílias de lá, e o link para você ver o Instagram, esse movimento de doação das cestas básicas, está na nossa descrição do vídeo. Então, quem quiser saber mais, a gente vai comentar ainda um pouquinho sobre isso, sobre todos esses movimentos sociais. Mas primeiro, deixa eu... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Acho que é porque... Melhorou. Porque está aqui nos cafundó do celular. E aí? Chegou agora? Show. Mas pronto. Para começar, a gente começa com uma pergunta assim, chave. Talvez você já foi chamado de bicha doida, assim, mexendo com todas essas coisas que você faz aí? Eu sou chamada de doida a todos os minutos, sobretudo pela minha família, né? As primeiras pessoas que me chamam de doida, né, são os membros da minha casa, né? Alguns chamam de doidas, outras de inteligente, outras de poetisa. Enfim, as pessoas vão encontrando vocativos, adjetivos para as diferenças, né? Mas a primeira vez que eu fui chamada de doida foi quando eu disse à minha mãe que ia levar uma comida para os meus irmãos. E aí ela perguntou onde era que estavam esses irmãos. Eu disse que estava ali na rua, né? E esses irmãos, quando eu estava chegando, eu botei um pouquinho de comida para os cachorros. E ela pegou e disse assim: Edvânia, esses daí são seus irmãos de Deus, são? Ela pensou que você é filho do seu pai com outra mulher, porque eu não fiz nenhum cachorro. O seu pai é um cachorro, mas eu não fiz nenhum filho cachorro. Então, eu comecei a ser chamada de doida aí, né? Também quando eu comecei a perceber que eu tenho uma relação de familiaridade e compreensão dela para além da expressão humana, né? Sempre quando alguém me pergunta assim também, quem é que está aí contigo? Aí eu falo, eu, os cachorros, as plantas, Deus, a lua. Aí o pessoal já faz outro assusto, assim, sabe? Não, Edvânia, não estou querendo saber isso, estou querendo saber quem é que está aí. A mãe está aí, a minha irmã está aí. Não. Se ela tivesse, eu teria falado, né?
de ser humano só tem eu. Mas eu nunca digo assim, estou só, né? Aham. É uma percepção que as pessoas acham que é loucura, né? E Outra aí, loucura também é ser vegetariana. Na minha família, eu sou a única da família, não é nem da casa, né? Eu sou a única pessoa vegetariana. E isso soou por muito tempo, sobretudo para a minha mãe, né, que vem do interior, que come muitos animais, que entende isso como uma lógica biológica, né? Acha super estranho eu não me alimentar mais disso há 11 anos, né? Então eu fui vista como louca por isso. E por tantas outras coisas, pelo estilo de roupa, né? Uma vez eu saí da universidade e era aniversário dela, ela estava no interior, eu fui de lá de onde eu estava, peguei um ônibus e fui para Mombaça, né? E eu fui com a roupa que eu estava, um short todo rasgado, que eu vim para a universidade. E aí a minha mãe disse, Edvane, você vem de onde? Aí eu disse, da faculdade. Aí ela, você foi para a faculdade desse jeito? Eu fui. E eu falei, mas você é louca demais, não sei onde é que você tem o seu juízo. mulher, coisas de mãe, né? Coisa de mãe, com certeza. Já escutei isso algumas vezes Não é? também. Ah, Maria. E Edvânia, eu queria saber como foi essa tua trajetória até ter essa visão, né, de um mundo mais sistêmico, de respeito a esses seres vivos, porque são poucas pessoas que pensam dessa forma, né? Inclusive, assim, quando as pessoas me perguntam com quem eu tô aqui em casa, eu nem falo assim, planta, cachorro, nada. Eu falo, eu tô aqui só. Então, eu achei muito legal você ter comentado isso, eu achei muito bonito. E aí eu queria saber como foi essa trajetória até você ter essa visão de mundo. Sim. Então, eu fiz essa fala agora no 5 de junho também, em alusão ao Dia do Meio Ambiente. Eu vou replicar ela um pouquinho aqui, porque tem tudo a ver com a pergunta. Mas quando eu era criança não, quando eu fazia ensino fundamental, né, estava na 7ª série, eu ia para a escola caminhando, né, de manhã muito cedo. E o Jardim, ele faz fronteira, né? Ele já é um dos últimos bairros da região de Fortaleza, no sudoeste. A gente fica muito mais próximo, inclusive, da região serrana do que mesmo da região litorânea, né? E a gente tem um acesso a paisagens serranas muito grande, né? Assim, eu consigo visualizar aqui da minha casa o pôr do sol de muitas ruas, eu consigo visualizar também as serras. Então, quando eu era criança, eu tive essa sensibilidade muito aguçada, porque eu fui ribeirinha, né? Eu morei em uma comunidade ribeirinha, às margens do rio Maranguapinho, e ainda que eu seja muito jovem, né, assim, mas o tempo da cidade, ele é muito veloz. Então, o que a gente viveu há 3, 5 anos atrás faz total diferença, né? Então, quando eu morava perto desse rio, não era poluído desse jeito, né? Então, o rio foi meu espaço de brincar, foi o meu espaço de convivência. Eu não tive essa percepção de ter muitos brinquedos comprados, né? Eu tive uma relação muito de rua, né? Vivenciei a rua, vivenciei o rio e vivenciei a paisagem. E quando eu comecei a observar a paisagem do local que eu moro, né? Do meu lugar, eu comecei a apreciá-la, né? E me senti muito pequena perante essas coisas todas. Eu, perante uma serra, eu sou um grão, né? Então, eu gostava também de me sentir pequena perante aquela beleza. Eu gosto de seres pequenos. Por exemplo, eu adoro observar as formigas. E quando eu fui morar só uma vez, para responder mais precisamente essa pergunta, quando é que eu comecei a me sentir parte disso? Teve um período que eu precisei terminar uma pesquisa de monografia e eu me mudei, né? Então, eu comecei a morar com cachorros aí, uma vez só, né? E foi quando eu passei a percebê-los não como segurança da casa, não como os guardiões, eu passei a percebê-los como meus companheiros, meus amigos, e que quem tem que exercer função de segurança
é o Estado, né, que tem que garantir segurança pública, não um cachorro. O cachorro não é segurança de ninguém. Inclusive, eu discordo completamente. Então, essa minha percepção aguçada da natureza, ela é de fato desde quando eu fazia o ensino fundamental, né? Tanto pela convivência com o rio, quanto pela paisagem do local, né, do lugar que eu moro, quanto acho que pela minha data de nascimento, eu sou de março, né? Acredito aí nessas histórias astrológicas. Enfim, eu acredito nessas coisas. Venho de uma criação também, né? Uma formação que nunca me permitiu querer ser maior e nem melhor do que ninguém, né? Porque essa percepção de igualdade nos coloca de uma forma mais humilde, né, no mundo, no sentido de que nós somos mais dependentes da natureza do que ela de nós. Na verdade, ela nem precisa, né, da gente. Então, geografia, tem uma cadeira que a gente vê, que é a geomorfologia. E a gente percebe a natureza exatamente por essa percepção de análise sistêmica. Né? O Cristofoletti, ele faz essa avaliação de que nós precisamos entender a natureza como um sistema que se interliga e que, para estar em equilíbrio, todos eles precisam estar cumprindo a sua função. Né? Então, eu entendo o ser humano, inclusive é uma discussão que eu já tive várias vezes com o Levi. Um beijo, Levi, se você estiver escutando. Mulher, o Levi é difícil. Maria. Ele não consegue nos compreender humanamente na sociedade sem uma função ecológica. Ele acha que nós somos unicamente sociológicos. E, de fato, somos. Não existe outro ser humano, outro ser vivo que cumpra uma função sociológica quanto nós. Mas nós não somos só isso. Nós nos fizemos sociologicamente no mundo, mas antes disso nós somos biológicos. Então, essa percepção precisa chegar em nós para que nós sejamos, inclusive, seres mais autênticos, né? Seres mais humildes, seres que percebem o valor de outras vidas, que não apenas as humanas, que não apenas a minha, que não apenas a dos meus familiares. A vida do rio é importante, a vida das plantas, a vida dos cachorros, das formigas, de quem quer que seja é importante. Então, eu faço uma defesa da vida na sua diversidade. Eu não faço a defesa apenas da vida humana. Perfeito. Sim, e é essencial, né? Assim, a gente vive dentro de uma cidade que essa defesa, assim, se faz essencial, né? A gente se distanciou tanto da natureza, assim, que é até engraçado que hoje em dia eu pego esse exemplo que você deu, né? Como foi a sua criação, que achei maravilhosa, encantadora, assim, você poder ser criado dentro de um ambiente de brincadeira, de convívio com a natureza, né? Hoje a gente tem grandes escolas aí, caríssimas, assim, para você estar dentro delas, assim, que pregam isso, né? Que tipo, então, gente, é por aí, né? Assim, é por aí mesmo, assim. E o problema da natureza, eu posso fazer uma fala em cima da sua, Rafael? Oi? Pode. O problema da urbanização é exatamente isso, né? Porque ela tira a natureza do lugar para poder se apropriar dela e ter lucro com ela. Então, essas escolas que trazem essa vivência como uma forma luxuosa, mercantilizada da natureza, isso, na minha percepção, é um problema. Porque não é para a gente ter um contato com a natureza como uma qualidade de vida por classes, entende? Tipo, a gente tem as classes mais humildes o direito de ter acesso à natureza. Inclusive, isso é constitucional. Todo ser humano tem direito a um equilíbrio, a um meio ambiente em equilíbrio. E não é o ser humano da classe média, não é o ser humano da classe A ou da classe B. É todo ser humano. E o que a mercantilização do capitalismo faz? Transforma a natureza, segrega espaços e cria formas de comercializá-las. Tipo, o meu projeto de
de monografia, quando eu estava escrevendo a monografia, uns 4 anos atrás, eu falo sobre áreas verdes, né, no território aqui do Grande Bom Jardim. Grande parte da população que antes tinham quintais produtivos em suas casas, que tinham acesso ao quintal verde, eles foram sendo tomados por uma lógica de urbanização tão profunda que hoje em dia a gente vive uma casta da verticalização da cidade, querendo trazer um discurso altamente saudável para uma natureza que é vendida. E a gente sabe que a natureza, ela tem valor de uso e não valor de troca. Há uma diferença grande que a gente faz na geografia com esse discurso. O que é valor, valor de uso e valor de quê? Desculpa, a Divane cortou um pouquinho. O outro é valor de troca. Ah, né? Tá. Troca. Isso, troca de comércio. Então, o que é valor de uso não pode ser comercializado, em hipótese alguma. Por isso que a gente briga hoje pela vida aquática, né? Pela vida marinha, pela qualidade das dunas móveis, das dunas fixas. A gente tem agora, muito recente, uma tentativa de acabar com o último cinturão de dunas que Fortaleza tem, né? Que é em Sabiaguaba. A gente já definiu, a gente não, porque, inclusive, nós precisamos saber quem, de fato, são os principais responsáveis pela problemática ambiental, né? E com certeza. A gente está dessa perspectiva, olha, se a gente consegue entender que as grandes indústrias são os principais poluentes da natureza, a gente precisa começar a dar um baixo, né? Porque a gente vai pensar o seguinte também. O que a gente come? Os agrotóxicos, eles são processos altamente destruidores da natureza, mas que são vendidos como necessidade. E não são. A reforma agrária seria suficiente para que todo mundo do planeta inteiro conseguisse se alimentar de forma saudável, sem destruir rios, céus e mar, e que isso fosse de comum acesso para todas as pessoas, né? Então, o grande discurso da urbanização é a mercantilização da natureza, né? É esse consumo apropriado dela. Viu, Edvânia? Pegando esse teu mote, né? Exatamente, né? Que tu vieste de uma cidade que era mais viva e que hoje, essa cidade, cada vez mais morta, se nós formos pensar exatamente nessa construção de capitalizar tudo, né? De lucrar sobre tudo, né? Isso. E assim, aí hoje a gente tem uma cidade que praticamente só tem cimento, asfalto, vidro, concreto, poucas árvores, dentro dessa proposta, uma cidade que só consome e que faz mal para a gente, né? Isso. E aí, dentro desse contexto, uma das coisas que a gente, como coletivo, está tentando, né, discutir e mais na frente, quem sabe, aplicar, e até o nome é Coletivo Viva a Cidade, né? Essa alternativa de tornar a cidade mais viva em todos os aspectos, não só aspectos de mais vida marinha, mais vida, mais planta, mais animais, como também viver na cidade, como você viveu dentro do rio e tal. E aí, assim, dentro desse contexto, como tu falou, né? Como seria, qual é a função ecológica, na tua opinião, do homem dentro dessa cidade? Obviamente, na cidade de hoje, nenhuma, mas como você viria a posição desse homem, ecologicamente falando, dentro da cidade? Na tua opinião, como é que ele poderia se comportar, o que ele poderia fazer para cumprir esse papel ecológico, né? O homem da mulher. Não, do homem e do ser humano, no sentido... Né, do ser humano, nós seres humanos dentro desse ambiente, o que é que nós podemos fazer, né? Mas se você quiser fazer a distinção, é interessante esse debate de gênero também, tem um interesse. Também, pode fazer. Não, então, né, a gente precisa se reinventar no mundo, de todas as formas, desde o discurso até a prática. Então, eu vou fazer uma breve distinção de que esse termo, o homem, não contempla as mulheres, né? Porque homem é, de fato, uma forma hierarquizada em que as estruturas de poder colocaram
o ser humano, homem, né, do sexo masculino, numa centralização de decisões, né, e de direitos mais aprimorados do que nós, né? Então, E principalmente os homens brancos, né? Acho que até a distinção de raça também, ela é muito importante. Exato. Uhum. Então, a gente usa o termo humanidades, né? Para não usar mais o termo homem para contemplar isso. É por uma questão de gênero mesmo, mas não é só pelo gênero em si, é por entender que nós precisamos nos desconstruir, inclusive nas falas e nas práticas. Então, eu começo respondendo assim. A primeira coisa que precisamos fazer para nos recolocarmos no mundo ecologicamente é nos desconstruirmos, né? É pensarmos assim, vem cá, qual é a minha função ecológica na Terra? Se eu já sei que eu tenho uma função sociológica, o que a gente tem que procurar responder agora é qual é a minha função biológica, certo? Exato. Então, se eu já tenho uma resposta do que é a minha função sociológica, agora seria a resposta biológica. Inclusive, entendendo que a minha função sociológica não precisa ser destruidora, né? Não precisa ser opressora, não precisa ser uma série de fatores. Então, eu acho que nós temos algumas práticas que nos levariam a viver a cidade de uma forma mais sustentável, como é a pergunta do Rafa, não é isso, Rafael? A pergunta é como viver uma cidade... Pode falar. Eu não entendi, porque cortou um pouquinho. A pergunta é quais são as ações? Isso. Quais são as ações, né, dentro dessa cidade que poderia assumir, ecologicamente falando, não socialmente, né? Massa. Olha, aqui pelo território do Grande Bom Jardim, a gente fez algumas ações muito diretas para exigir do Estado aquilo que é por direito, né? Por exemplo, como é viver a cidade pedalando, né? Então, a gente, quando o Roberto Cláudio começou a fazer ciclofaixa na cidade de Fortaleza, ele fez apenas em um lado, que foi na cereja da cidade, né? Fez aí na área nobre. E toda a região periférica da cidade não tinham ciclofaixas. Então, em uma manhã de domingo, nós nos levantamos às 5 da manhã, juntamente com um outro coletivo chamado Massa Crítica, e fomos pintar a pista principal daqui do Bom Jardim, que é o Oscar Aripe, com tinta de pintar a casa, né? Mas era só uma forma de se manifestar. Olha, nós também queremos ciclofaixas. E aí, com pouco tempo depois, a prefeitura chegou e fez a ciclofaixa como se tivesse sido uma ação de boa vontade deles, quando, na verdade, foi uma pressão que a comunidade fez, né? Isso precisa ficar ratificado. Outra coisa que a gente entende é que os recursos naturais não podem ter cercas. Nós não podemos ter lagoas cercadas, nem lagoas com proprietários, né? Nem rios cercados. A gente tem que ter a revitalização dos rios de Fortaleza, dos rios do Ceará. Na verdade, o problema ambiental no Brasil ele é muito antigo, porque nós não temos a prática do cuidado com os nossos recursos. E isso não é uma culpa nossa, exatamente, né? Isso é uma culpa da ausência de políticas públicas, inclusive para uma educação básica, né? Constitucional também. A lei de educação ambiental, ela precisa estar nas escolas públicas, assim como deve estar nas unidades de conservação. Então, outra coisa que a gente precisa exigir para garantir essa qualidade de vida dentro da cidade é fazer o usufruto dos parques que estão nas cidades. Por exemplo, quem é que acessa o Parque do Cocó? Certamente não é a galera da periferia em massa, né? Quando estas vai ao Parque do Cocó, é muito para fazer uso das suas próprias atividades que funcionam, mas não se sentem contemplados com a programação que é colocada. O Rio Maranguapinho, que é outro
tesouro dessa cidade, né, do Ceará como um todo, ele está completamente poluído. E era para ser um espaço onde as pessoas pudessem ter acesso a eles de forma saudável, né, de forma ecológica e etc. Outra coisa, Rafael, que a gente precisa fazer para conseguir ter essa cidade mais sustentável é garantir árvores frutíferas nas suas praças, né? Porque aí a gente tem uma cidade sustentável de todas as formas, inclusive pensando a soberania alimentar e a uma alimentação saudável e aberta e livre do lucro, livre da mercadoria, espaços, né? É muito difícil nós vermos aqui em Fortaleza praças com árvores frutíferas, mas essa problemática se dá por um projeto político de querer retirar, né, essas árvores do acesso das pessoas, né, e colocar árvores apenas como paisagismo. Então, a gente precisa começar a se reconstruir por uma série de fatores. Tentando responder. Pode só para concluir. Eu acho que a gente precisa se embasar teoricamente com relação à fundamentação da nossa relação com a natureza, para depois entendermos a importância dela, né? Então, tem uma frase que diz: a gente só valoriza o que a gente conhece. Então, as pessoas estão muito distantes da natureza e por isso não amam, e por isso não cuida, e por isso não percebe o seu valor. A gente precisa se desacelerar da mecânica da produção capitalista, né? Tipo, enquanto o nosso trabalho está querendo o tempo todo dizer que a gente tem que produzir em larga escala, trabalhar 70 horas por dia, né? Porque o capitalismo tem essa noção, como ele controla o tempo, ele não controla mais somente 24 horas, né? Ele controla no tempo que ele quiser, e a gente precisa achar isso estranho, né? A gente Certamente, com certeza. tem que achar isso estranho. Eu achei... A dizer assim, o que é estranho? Porque a gente tem mania de achar estranho as características das pessoas humanas. Isso não é estranho. A pessoa ter o cabelo assim, a pessoa ser gorda, ser magra, ser alta, ser baixa, isso não é estranho. Ter alguma deficiência física, não é estranho. Estranho tem que ser a fome. Estranho tem que ser a violência. Isso tem que começar a chegar na gente como algo estranho, porque enquanto a gente achar isso normal, a gente vai conviver com isso sem uma perspectiva de mudança. Uma cidade sem um pé de pau, né? Tem que ser estranho também, né? Exato, tem que ser estranho. Onde todas as lagoas são poluídas, né? Enfim, concordo plenamente contigo, Adriana. Sim, se a gente parar para achar isso estranho, nada muda, né? Com certeza. Exato. E eu achei fantástico a fala da Edivânia, dessa toda desconstrução que a gente normaliza tudo, na verdade, né? Falando dessa normalização, ontem eu estava vendo uma entrevista, né, e tudo, porque está correndo esses protestos contra o racismo nos Estados Unidos, e uma das pautas é o desfinanciamento da polícia. E aí, essa forma de política pública é tão forte, né, assim, dessa repressão policial, que as pessoas ficam, mas e aí, vai acabar com a polícia? Como é que eu vou me proteger? Como é que é isso? Porque a gente já normalizou esse tipo de segurança pública, mas é como você disse, há outras formas de fazer essa segurança pública, por exemplo, e as pessoas não conseguem notar porque se acostumaram, se normalizaram a isso, e tudo que é fora disso é estranho, e a gente tem que reverter isso agora, né, tem que ser algo mais de dentro para fora. Gente, o que está acontecendo aqui dentro é que é estranho de fato, né? É porque o grande problema é que a gente entende segurança pública como violência pública, na verdade. Como polícia, né? E a gente... Por que a própria nome de polícia. Se nós fôssemos evoluídos o suficiente, não precisaria de polícia. Quando não precisa de polícia? Alguém para mandar no outro. Que é isso, entende? E não aí... só evoluir, né, Edivânia? Se tivesse condições melhores para todo mundo, seria... Exatamente. E tem uma percepção que diz isso, olha, a miséria, ela gera violência. A desigualdade,
gera violência. Então, não tem como a gente ficar achando que num país em vias de desenvolvimento, desde que eu me entendo por gente, que eu escuto essa frase, eu achava que quando eu estava no ensino fundamental, eu ia, lá no ensino médio, eu ia escutar que o Brasil era desenvolvido. Eu terminei a faculdade, já estou há 6 anos na minha profissão, e não consigo e ainda não vi isso, né? Eu não consigo ver o Brasil em outra nomenclatura. E a gente fica, meu irmão, o que é isso, entende? E aí, outra fala interessante dessa moça, que é ativista, né? Ela fala exatamente dessa a gente repensar, voltar a dialogar. Então, o que é que ela estava sugerindo? Essa forma dessa polícia voltar a dialogar com a comunidade, ver os serviços que poderiam ser prestados a essa comunidade. Então, é tão doido que a gente esquece de dialogar entre si. O que é que o Bom Jardim precisa? Quais são os serviços que podem ser oferecidos ao Bom Jardim? Porque, na verdade, a gente tem esse poder centralizado que só Deus sabe o que é que as empresas planejam aqui em cima, e a gente esquece das nossas comunidades, da nossa cidade. Então, a gente não vive da forma como a gente quer, né? Essa forma, ela é imposta. E por isso a gente tem que quebrar por dentro, né? Tudo isso. O direito à cidade, ele está nessa perspectiva, né? Ter direito à cidade significa ter direito aos seus serviços, sem fronteiras. Não significa, agora vamos criar um shopping para a periferia. Não. É isso que a periferia quer, de fato? Exato. Ninguém pergunta, né? Exato. E, tipo, por que criar? É porque, de fato, está pensando em um direito daquela população, ou é porque está querendo segregar? Ou é porque está querendo que não misture a periferia com a burguesia, entende? A gente precisa fazer a crítica do processo. Inclusive, um dos pontapés da educação ambiental é despertar nos seres humanos uma crítica da lógica como a sociedade se coloca. Né? A gente precisa começar a fazer a crítica do sistema, porque nós estamos imbricados em um sistema, mas ele não pode ser maior do que nós. E aí eu queria jogar uma pergunta, como é que tu acredita nessa educação que vai muito mais além dessa educação ambiental, né? Mas acho que talvez eu vou focar um pouco na educação ambiental. Como é que ela pode ser feita, por exemplo, dentro do Bom Jardim? Como é que você pratica ela? Tudo? Como é que se coloca essa visão, né, mais sistêmica dentro das periferias, por exemplo? Eu digo nas periferias porque é onde você trabalha e tudo. Mas seguinte, aqui no Bom Jardim as pessoas têm um histórico de se organizar muito pela defesa da Lagoa da Viúva e pelo próprio Rio Maranguapium, né? Entendendo que são recursos e reservas naturais em que contribuem diretamente com a qualidade ambiental e com a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente participa das EIs, né, que são as zonas especiais de interesse sociais, e garante, a partir dessa plataforma, dessa política, a necessidade da revitalização do rio e, posteriormente, a construção da lagoa, né, a preservação da Lagoa da Viúva como um patrimônio ambiental que precisa estar para a população. Então, a organicidade das pessoas, militantes, em especial através da Rede DELIS, né, a Rede de Desenvolvimento Social Integrada do Grande Bom Jardim, se organiza aqui pelo território também do Grande Bom Jardim. Há muitos anos, são mais de 22 instituições fazendo militância todos os dias em defesa da vida, né, e principalmente da vida no território aqui do Grande Bom Jardim. Eu acredito piamente na educação como uma forma de libertação, mas essa educação ela precisa ser praticada de forma muito freiriana. Eu não acredito na educação bancária, não acredito nesse sistema muito enriquecedor da educação, com uma venda dela, e muito menos como essa carestia que se colocam, né, com relação à educação. A educação ela é muito cara, e até consumir livros é caro, né, e as pessoas não têm o hábito de fazer leitura,
porque existe uma política de barrar a leitura também dessas pessoas, né? Olha, ao invés de você ler, você vai ter um material muito mais disponível em PDF, só que as pessoas não têm PDFs porque não têm acesso à internet, não têm prática de ler, porque a leitura foi algo que nos foi roubado desde o período da colonização. As pessoas estudaram muito tardiamente, né? Sobretudo nós mulheres, e sobretudo nós mulheres da periferia, tivemos acesso a alguns direitos de uma forma muito retardatária, né? Porque foi muito opressor. Então, eu acredito na educação ambiental como forma de nos recolocarmos nesse mundo em que a gente está querendo reconstruir, né? E eu acho que é somente a partir dessa educação ambiental. A gente precisa se reconstruir as nossas bases através da educação. E é muito possível, porque esta plataforma da educação ambiental, ela não dialoga sozinha e nem apenas da forma biológica, né? É um meio de pensarmos a educação por 3 vieses. A educação a partir dos recursos naturais, a educação a partir dos recursos culturais e a partir dos recursos econômicos. Então, se a gente sabe dialogar entre essas 3 esferas, a gente consegue se desenvolver na nossa essência, né, de sermos humanos e também de sermos natureza. Nós não estamos apartados da natureza, nós somos natureza. E para que a gente consiga chegar a essa concepção de uma forma mais homogênea, a gente precisa garantir a educação ambiental como um direito e como uma obrigatoriedade que o Estado precisa garantir desde a educação básica até o nível superior. E isso não tem que ser uma disciplina das ciências ambientais, das ciências, das geociências. Isso não tem que ser uma disciplina da gestão ambiental. Isso tem que ser uma disciplina do primeiro ano do ensino fundamental, uma disciplina do segundo ano do ensino médio, uma disciplina obrigatória lá da universidade, que você seja um estudante de direito, que você seja um estudante de medicina, que você seja um estudante de geografia. Então, essa discussão ambiental, ela precisa perpassar todas as esferas, das ciências humanas às ciências exatas, das linguagens da natureza à linguagem históricas, e etc. Então, para mim, eu acho que a gente só vai conseguir nos reconfigurarmos nessa sociedade a partir de uma reeducação ambiental, que tem que ser colocada como um direito e que o Estado tem a obrigação de garantir para todas as classes. Perfeita. Ô, mulher perfeita. Apresenta aí, Paquito. Quem chegou agora? Gente, então, aqui o nosso parceiro, né, Lúcio, lá da Terra Mãe, ele chegou aí para fazer parte também da conversa. Aí, eu tô assim, tipo, simplesmente passado, assim, por toda essa aula que eu tô recebendo aqui sobre esse processo que é um processo de emancipação, né? Você falar sobre educação ambiental, educação cultural, educação social, tudo isso, assim, tipo, e tudo isso caminhando junto, né? Você falou sobre eu vou voltar um pouquinho na fala, onde você falou sobre os movimentos comunitários, e nesses movimentos comunitários, nesses movimentos de lutas, é uma coisa que acontece muito, movimentos revolucionários em gerais, que é cortar essa história. É tipo, a gente esquece todo esse movimento para dizer que foi um político bonzinho ou um empresário bonzinho que entregou de mão beijada algumas coisas para a gente, assim, tipo, e quando você falou isso, eu, tipo, fiquei assim, chegou, meu coração explodiu, assim, isso, né, assim, tipo, e o quanto, por exemplo, é essencial dentro, assim, dessa sua fala, do movimento de repensar a nossa educação, é essencial que a gente, por exemplo, fale, dentro das educações estaduais, públicas, dentro de qualquer educação, falar sobre a história do bairro, sobre a história de luta do bairro, né, sobre esses movimentos que existem no bairro, né, Exato. assim, e aí eu jogo para ti, assim, fale mais, porque eu tô amando, assim, eu tô realmente
tô aqui assim só recebendo aqui tudo isso. Não, massa. Eu acredito nisso, né, que as pessoas, quando elas se organizam, é porque elas gostam do seu lugar, né? Para mim, era muito maravilhoso brincar na esquina. Era muito maravilhoso ficar na calçada. E aí a gente não tem que ver essa prática de convivência social como algo da periferia. Porque, tipo, eu acho muito estranho chegar num local de classe média e não ver pessoas na rua, entende? E não ver as pessoas sentando para falar sobre o seu bairro. Aí tem gente que diz assim, não, mas tá fofocando. Não sei, né? Que geralmente não é isso, mas assim, se for, não seria um crime, né? Crime é você se isolar do mundo, assim, não perceber a importância de estar na rua, no sentido de viver a rua, né? Todos os dias eu escuto aqui na frente da minha casa uma galera brincando de soltar raia. E mesmo que eu não esteja, não é? Está chegando agora na casa dos ventos aqui no Ceará, né? Ixi, acho que travou lá. Eu acho que sim. O mês a gente já começa a partir de junho, né? Começar a brincar de arraia, né? Pipas, para quem não conhece por arraia, chama por pipa, né? Então, são os movimentos sociais, na periferia, a gente percebe assim, os direitos humanos, eles são taxados como direitos para bandidos, porque a gente tem que começar a defender os direitos para as pessoas mais vulneráveis, porque a Constituição desse Brasil parece que só funciona para uma classe. Então, a gente tem que dizer assim, olha, nós também existimos e nós também vivemos e não existem duas Constituições. A Constituição é a mesma, ela precisa fazer valer para qualquer sujeito. Então, da mesma forma em que vocês defendem essa classe, nós defendemos todas as classes. E, sobretudo, defendemos o ideal em que não exista divisão de classes. Defendemos um ideal em que todas as pessoas são tratadas com igualdade nas suas diferenças. Então, os movimentos sociais, eles têm essa função primordial de tentar colocar na sociedade uma história, né, de tentar, e de forma muito gloriosa conseguiu, colocar na sociedade a figura das pessoas enquanto dignidade, né? As pessoas precisam viver e viver de forma plena. Não é sobreviver. É muito ruim ficar o tempo todo fazendo da vida uma resistência para dizer que eu existo, né? O Erasmo Carlos aí, que a gente vai já ver um pouquinho dele, né? Querendo dizer, eu preciso lembrar que a gente sai um pouquinho da poesia do romantismo, né, entre o casal, mas a gente traz para a luta de classes e diz, olha, eu preciso lembrar que eu existo, né? Porque não era para eu estar lembrando isso. Era para você saber que eu existo. E eu digo quando eu falo, não falo por mim apenas, né? Eu falo pelos meus e pelas minhas. E não no sentido meu, minha, né? Esse pronome aí possessivo, não é? Possessivo. É no sentido de saber que estamos juntos, né? E que estamos nessa luta afetivamente, ainda que discordar de muitas coisas, mas estamos de forma muito afetuosa, tentando garantir vida. E isso só se deu a partir dos movimentos sociais. Nada na periferia, absolutamente nada, chegou sem a organização dos movimentos exigisse, né? Seja de forma institucional, ou seja de forma autônoma. Vou entrar na campanha, tá bom? Perfeito. Porque, por exemplo, o caso da campanha que surgiu a partir da pandemia, né, aqui no território do Grande Bom Jardim, ele aconteceu de uma forma muito autônoma. Quando o decreto que o governo do estado lançou em março, né, para o processo de isolamento,
alguns estudantes chegaram no meu particular e disseram, né, a dificuldade que seria estar nessa situação sem emprego, né, estar nessa situação tendo um pai desempregado, tendo uma mãe que é autônoma, que não vai conseguir ter renda e etc. E foi a partir dessa fala que eu, juntamente com o Levi, começamos a cutucar outras pessoas também do território e dissemos que precisaríamos fazer algo, pelo menos para diminuir essa situação de extrema vulnerabilidade que é muito emergencial. Então, a campanha, ela surgiu a partir daí, né? A campanha Bom Jardim em Luta surgiu a partir de necessidades que nos chegaram e que a gente decidiu acolher e tentar minimamente diminuir essas dores, né, das pessoas. E aí a gente começou a trabalhar dentro dessa campanha. Inclusive, gostaria de agradecer a todo mundo que contribuiu. Nós temos tido muito êxito, né, nesse processo de doações, de entregas, de partilha. Já foram mais de 400 famílias atendidas. Já recebemos muitos quantitativos de doações, tanto em espécies, né, de dinheiro, quanto em recursos financeiros, quanto em recursos de alimentos e etc., né? Então, o movimento social e o processo autônomo é muito importante na periferia, porque as pessoas se organizam para fazer o que o Estado não faz. Só que a gente tem a compreensão que nós não podemos e nem faremos o que o Estado tem que fazer. A gente exige que o Estado faça, como uma obrigação dele. Porque todo mundo paga imposto e todo mundo precisa usufruir dos impostos que pagam. E é sabido que, historicamente, quem mantém a classe média de pé são os trabalhadores. Né? Então, isso é uma lógica que o Marx conseguiu explicar muito bem, né? Ver tantos outros autores da sociologia e da própria geografia que conseguem exemplificar como a burguesia se sustenta a partir do sangue dos trabalhadores. Né? Então, os trabalhadores dão uma contribuição fundamental para o ciclo, o circuito, né, produtivo, e eles precisam usufruir dessa sua força de trabalho, explorada de forma muito bruta e muito barata, e completamente desprovida de direitos. É isso. Fala um pouquinho da campanha, né? Pronto, aí a campanha, nós nos organizamos aqui mesmo, no território, né, temos uma parceria com o Centro de Defesa da Vida, Herbert de Souza, né, uma instituição aqui do território, é lá onde armazenamos os nossos alimentos, onde recebemos de doação. Todos os finais de semana fazemos entregas. A gente prioriza as pessoas que estão em condições mais vulneráveis, né, sobretudo as pessoas desempregadas, os autônomos que perderam seus empregos, né, as comunidades mais periféricas. O Bom Jardim é periferia por dois fatores, tanto por questões socioeconômicas, quanto por questões de limites, né? Nós estamos na periferia do centro. Então, a gente prioriza os mais vulneráveis da vulnerabilidade, ou seja, os mais periféricos da periferia, certo? Entendi. E aí, a gente faz essa distribuição de cesta que se configura por 3 itens fundamentais, que são frutas, né? A gente acredita que colocar frutas nesse processo de cestas é uma forma de combater o vírus, porque estaríamos mais alimentados de forma mais qualificada, né? E aí a gente priorizou colocar alguns itens de frutas nessas cestas, né? Outros itens são os legumes e os outros são o higiene, né? Então, a gente tem dado as cestas dentro desses três perfis de alimentos e produtos no geral. Então, a gente compõe a cesta por esses 3 produtos.
frutas, com destaque para bananas, batatas doces, limão e laranjas. Higiene, né, com destaque para águas sanitárias, sabão em pó e aí sabonetes. E alimentos, tendo em vista o básico, né, que todo mundo consome, tentando garantir uma proteína aí, né? Arroz, feijão, farinha, macarrão, óleo, açúcar, café, e ovos. Beleza. E só colocando um adendo, para quem se interessou, que está vendo essa live, a gente deixou o link aqui da campanha do Grande Bom Jardim. O Instagram deles estão aqui, é o Instagram do Bom Jardim na Luta, então quem quiser conhecer um pouquinho mais da campanha, está aqui na descrição do YouTube, só acessar lá e você tem como ver para quem doar, como doar, tudo direitinho. Massa, obrigada, Rafa. É isso mesmo. Estamos chegando a 50 minutos aqui de conversa. Gente, eu estou muito triste, porque eu queria perguntar tanta coisa. Tem que vir de novo, Edivânia, porque tem outra assim, rodada umas 5 rodadas de perguntas para tu. Não é. Se eu puder responder. Não, mulher. Né, a gente conversa assim, e vendo as possibilidades, as duas falas, assim, a gente, vai ter isso aqui, aí do nada, puf, aí, opa, vai ter que vir de novo aí. Mas, então, uma hora não vai ser suficiente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do grupo, assim, acho que cada um vai agradecer do seu jeito, cada um vai falar um pouco. Eu acabei falando muito rápido, assim, tipo, depois que eu fui perceber, assim, acho que eu estava tão, assim, na conversa que eu nem falei direito, assim, sobre o nosso parceiro Terra Mãe, Lúcio, né, que ele chegou e ele vai falar também, assim, por favor, Lúcio, fala aí alguma coisa. Tu tá aqui embaixo de mim. Oi, gente, Edivânia, pedi desculpa aí por chegar atrasado e, né, ficar meio quieto, né, mas é porque eu tô escutando, né, já que peguei pela metade, vou ver se eu consigo escutar a metade, né, e então, o Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, e a gente atua com comunicação produzindo conteúdo sobre natureza, sociedade e economia, né? Então a gente tem um programa de rádio, então quem quiser conhecer mais pode procurar no Instagram, @programa Terra Mãe, que tem várias atividades e episódios para escutar. Mas no mais é isso, assim, estou mais escutando da hora, né, que cheguei um pouquinho atrasado, mas agradecer aqui o espaço e a presença da Edivânia. Massa, obrigada, querido. Massa. E aí, assim, tipo, fica aí essa chamada para a próxima também, porque Ave Maria, assim, ia ser lindo, né? A gente vai entrar nessa rodada do pessoal dar suas últimas palavras aí. E aí, por último, eu gostaria que você falasse por último, assim, tipo, só para dar um tchau, né? Sei que eu digo a Edivânia, né? Lógico. Mas, então é isso, pessoal. Alguém quer começar falando aí? Eu posso começar a agradecer muitíssimo a Edivânia por ter participado do nosso programa. Eu acho que um dos intuitos do programa é trazer mais representatividade das mulheres. É importante a nossa fala junto nessa luta, porque às vezes essa luta tende a ser machista também, então a gente precisa estar nela, a gente precisa falar nela, e a gente precisa apontar onde é que esse machismo está, para a gente começar essa desconstrução de fato, né? E a gente tem que começar na ferida, e a ferida somos nós, uma delas, né? Então, eu achei muito rico a sua fala, muito empoderadora, eu aprendi muito, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais quando você vier aqui de novo, porque eu vou fazer questão que você venha, para a gente debater outras coisas, e eu fico pensando assim, tanta coisa para falar, mas, de qualquer forma, muito obrigada, a sua fala é empoderadora, ela fortalece a comunidade, ela fortalece as mulheres e fortalece o movimento que a gente está fazendo aqui. E sigamos juntas. Sim, sigamos. Edivânia, só também reforçando, tá? Muito obrigado pela presença, foi massa. E assim, é isso, como a Rafa falou, como você bem falou também, né? Se a gente não pensar uma cidade mais viva, sem incluir todo mundo da cidade, sem incluir uma cidade viva de pessoas habitando não só dentro das suas casas, mas as calçadas, se falando com mais afetividade, com mais condição de ter uma vida minimamente decente na cidade, né? Não só focar na posição ambiental, como você falou bem, mas também focar no
proporcionar que essas pessoas tenham condições de viver em toda a cidade. E aí a periferia é a maior parte da cidade. Se a periferia não estiver bem, a cidade nunca vai estar bem, né? Não. Se a gente não focar e não olhar para isso, não olhar para todo lado e não olhar para tudo que está ao nosso redor, a gente não vai resolver muitos problemas da cidade, não. E é isso, Edvânia, muito obrigado. Concordo com a Rafa, concordo com o Paquito. Acho que a gente tem que bater um outro papo. Queria falar um pouco mais sobre a educação ambiental. Eu preciso de um retorno aí. Vamos combinar, tá bom? Massa, amiga. Gente, E era isso. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Eu quero Lúcio, dizer... Lúcio, quer dar alguma palavrinha? Desculpa, Edvânia, é só que a gente finaliza contigo. Mas só se Lúcio. Não, mas acabei de falar, assim, mas, assim, reforçando essa importância, né, da gente ter a presença de diversos territórios aqui, né, nessa conversa, que a internet sirva para isso, né, para a gente poder realizar esses encontros e a importância de discutir essa temática da educação ambiental e de ter uma mulher aqui presente, né, com convidado e ter tudo isso que já foi colocado, né. Bom Jardim é um espaço riquíssimo, um território riquíssimo, né? Tive o maior contato que eu tive foi quando fui tocar lá com o pessoal do Maracatu Nação Bom Jardim, que teve, né? E até o Iber, conheci lá que ele estava puxando. Bem maravilhoso. Então, assim, e isso aí é um pouquinho de um arrumo de coisas que tem lá de muita beleza, né? E com certeza você faz parte dessa constelação. Com certeza. Massa. Com certeza. Então, gente, eu também queria agradecer muito. Eu estava morta de nervosa. Ave Maria, nem parece, a mulher falou super bem. Eu voltava a ver qualquer coisa, se tu for anunciar tua candidatura, a gente volta tudo em ti. Tamo junto aí, viu? Nossa, essa é a primeira live de candidatura? O quê? Ai, comédia. Gente, eu quero primeiro parabenizar esse nome. Bichos. Quando a gente entra na universidade, a gente é chamado de bicho, né? Porque somos pessoas... o termo bicho, quando a gente está entrando na universidade, é nesse sentido de que somos muito desconhecedores, né, das coisas. E, em certo ponto, eu acho que a gente precisa ter sempre, porque a gente precisa ser aprendiz. Então, a gente precisa ser bicho mesmo, em vários sentidos. E sermos bichos doidos, quando alguém... E bichas doidas, né? Quando alguém encontra a sua outra metade, a gente fica muito feliz. É um bocado de bicho doido feliz, entende? Então, eu quero muito dizer que eu estou muito disposta a contribuir com essa discussão, com esse coletivo. Eu acho que é um sonho meu também, concretizando, né? Assim, onde é que eu milito? E eu tenho uma escolha de militância, né? Apesar desse arcabouço em muitas áreas, eu tenho uma escolha da militância ambiental, né? Em qualquer local que seja. Atualmente, eu sou agente ambiental no Parque do Cocó. Eu esqueci de falar, porque eu me detive muito aqui no território, mas também estou lá pelo Parque Estadual do Cocó, que é uma unidade de conservação muito importante, né, para a cidade como um todo, e que cumpre um papel de educação ambiental, mas que precisa se expandir para a cidade como um todo. E aí, eu quero dizer que eu estou super feliz com vocês. Muito, muito perceptível a ideia de concretizarmos a pauta ambiental como uma necessidade de afetividade, entende? Porque, atualmente, nós estamos tendo a discussão da política ambiental por dois fatores. Ou a gente preserva o planeta, ou nós não teremos recursos para explorar, e outro, ou a gente preserva o planeta porque é o nosso direito, porque é a nossa obrigação de preservar. E é de uma forma gratuita, e é de uma forma muito imbricada. Né? Eu parto do pressuposto que eu não quero nunca
reproduzir a defesa da Mãe Terra, né, Lúcio? Questão econômica, certo? Eu não quero defender o rio, eu não quero defender o oceano pela quantidade de algas que tem e que são suficientes, necessárias e importantes para cumprir um fator de oxigênio para a nossa manutenção na Terra. Eu quero defender o oceano como uma questão de direito à vida dos oceanos. Então, a gente precisa fazer essa defesa também um pouquinho apartada de existir a natureza apenas para a exploração. A natureza enquanto sujeito de direito também, né? Isso, a natureza enquanto direito de viver. E uma questão que eu não consigo enxergar muito positiva dessa pandemia é a reestruturação de muitos ecossistemas, né? A gente percebe a natureza respirando, a gente percebe a natureza muito bem com a nossa ausência, né? E a gente precisa tomar isso como uma reflexão. Poxa, cara, eu faço mal ao planeta, não enquanto essência, porque eu não acredito nisso, que nós fomos criados para destruir. Não acredito, literalmente. Mas eu acredito que a partir da nossa construção, a gente começou a ter práticas destrutivas. Então, se foi cultural a nossa violência, a nossa forma destruidora no planeta, precisa ser cultural também a nossa prática de sustentabilidade. Então, se tudo é cultura, é possível romper com as culturas que não nos servem e acreditar que estamos na sociedade e na natureza para cumprirmos outras funções além das econômicas. É isto. Muito obrigada. Eu me sinto muito, muito aliviada com pessoas que comungam dessa história. Massa, amiga. Estou de bola. Arrasou. Arrasou demais. Arrasou. Acabar com ela, assim, chega, né, assim, tipo, acho que a Essa parte, mulher assim, demais para coração. maravilhosa. Muito maravilhosa. Gente, então foi isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos acompanharam, a Edivânia, e gostaria de lembrar aí, assim, a galera a curtir e compartilhar esses nossos vídeos, essa nossa iniciativa. Para quem gostou, dá uma curtida aí, que nos ajuda bastante. E também acompanhar a gente no Instagram. Tanto no Instagram, quanto o Instagram da Terra Mãe, quanto o Instagram da doação do Bom Jardim na Luta. Tem tudo na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Próxima semana teremos mais um bate-papo, mais um bicho doido. E é isso. Toda hora a gente vai estar tentando fazer para vocês. E pra gente, né? Que tá todo mundo junto nessa. Uma boa noite, galera. Boa noite, tchau, gente. Tchau, aí. Tchau, Valeu, galera. Até Boa semana que vem. noite. Valeu. Tchau. Boa noite. Valeu. Valeu.